Você já parou para pensar por que o Brasil, um país gigante, cheio de recursos e engenheiros incríveis, ainda não consegue fabricar seus próprios trens, carros ou chips? Enquanto países como a China construíram impérios industriais, criaram universidades técnicas, dominaram tecnologia e hoje decidem sobre o futuro do mundo, nós continuamos importando até parafuso. Parece piada, mas é real. Décadas de políticas erradas, golpes de visão estratégica e um certo apego ao lucro rápido nos deixaram reféns de outros países, sem indústria própria e sem autonomia. E agora, finalmente, surge uma oportunidade inédita de mudar isso. Uma chance de ouro que, se o Brasil jogar errado, pode escapar novamente. Quer saber como? Fica comigo até o fim, porque o que vem a seguir vai mostrar não só o passado que destruiu nossa indústria, mas também o caminho para que o Brasil deixe de ser mero espectador e volte a liderar. Nos anos 80, o Brasil ainda tinha fôlego para sonhar grande. A Mafersa fabricava trens, exportava até para os Estados Unidos e mostrava que não éramos condenados ao atraso. Mas muito antes da febre neoliberal dos anos 90, a ditadura militar já havia plantado as sementes da nossa dependência. Enquanto vendia a imagem de um país moderno, alinhado com o milagre econômico, os generais amarravam o Brasil a empréstimos internacionais, endividando gerações futuras e entregando setores estratégicos às potências estrangeiras. O discurso de soberania era fachada. Por trás dele, contratos leoninos e submissão total às exigências de Washington. Quando o neoliberalismo bateu à porta, já estávamos fragilizados. Privatizações, abertura comercial sem proteção e a ilusão de que comprar barato lá fora era melhor do que produzir aqui dentro terminaram de arruinar o que restava. O resultado foi a liquidação do nosso parque industrial, iniciado sob botas militares e concluído sob paletós civis, ambos servindo à mesma lógica de dependência. O mais perverso é que venderam essa destruição como se fosse modernização. Nos anos 90, com Collor e depois Fernando Henrique, a elite brasileira abraçou sem pudor a cartilha do Consenso de Washington. Falaram em globalização, em eficiência, em choque de capitalismo, como se abrir a economia de forma irresponsável fosse nos colocar no mesmo patamar das grandes potências. Mas o que vimos foi o contrário. Fábricas fechando, engenheiros migrando para outras áreas, operários desempregados e um Brasil cada vez mais dependente de exportação de soja, minério e carne. A promessa de que viraríamos uma economia vibrante se revelou uma farsa, e a realidade é que nos tornamos apenas o supermercado de matérias-primas do mundo. O neoliberalismo nos vendeu a ideia de futuro, mas entregou um bilhete de volta para o século XIX, em que nossa função é extrair, embarcar e esperar o navio estrangeiro vir buscar. Enquanto o Brasil mergulhava nessa armadilha de dependência, a China fazia exatamente o oposto do que aqui pregavam como modernização. Eles não esperaram que o mercado resolvesse. Construíram sua própria indústria, seus centros de pesquisa, suas universidades técnicas e políticas de incentivo ao desenvolvimento tecnológico. Criaram zonas industriais, treinaram engenheiros e estabeleceram joint ventures estratégicas, mas sempre com uma condição: transferência de conhecimento. Cada investimento estrangeiro que entrava tinha que deixar tecnologia e capacidade produtiva no país. Resultado: décadas depois, a China não é apenas uma potência econômica, é uma nação que domina setores estratégicos, fabrica seus próprios trens, carros, chips e turbinas e consegue projetar influência geopolítica sem depender da boa vontade de ninguém. Enquanto isso, o Brasil observava de fora, importando o que podia e exportando o seu futuro, sem entender que aprender a produzir é a chave para não ser eternamente submisso.
E agora, finalmente, a China chega ao Brasil com um convite que não podemos mais ignorar: parceria tecnológica com transferência de conhecimento. Não é só dinheiro chegando para montar trens aqui. É a chance de reconstruir nossa indústria e ensinar o país a produzir e não apenas consumir. O Centro de Transferência de Tecnologia Brasil-China é mais do que um acordo diplomático, é um laboratório de soberania. A CRRC, gigante chinesa de trens, anunciou fábrica em Araraquara, São Paulo, com maquinário completo, processos de produção e, o mais importante, know-how técnico. Pela primeira vez em décadas, temos a oportunidade de aprender de verdade, de formar engenheiros nacionais, desenvolver fornecedores locais e criar uma cadeia industrial que não dependa da boa vontade estrangeira. Se o Brasil fizer isso direito, podemos passar de simples mercado consumidor a protagonista de um setor estratégico global, enquanto tantos anos foram perdidos assistindo de fora. Mas não basta simplesmente aceitar a tecnologia de braços abertos e esperar que o país se transforme magicamente. Transferência de conhecimento só vale se houver indústria para absorver, engenheiros capacitados e políticas públicas que garantam continuidade. Não é um jogo de curto prazo. É décadas de planejamento e investimento. Aqui entra a grande diferença entre Brasil e China. Eles criaram capacidade interna antes de se abrir para o mundo. Nós, por outro lado, destruímos nossa base produtiva, vendemos fábricas e sucateamos centros de pesquisa. Agora, se quisermos transformar essa oportunidade em resultado real, precisamos exigir cláusulas claras nos contratos, joint ventures que envolvam empresas nacionais e investimentos constantes em educação técnica e inovação. Sem isso, continuaremos importando tecnologia e exportando nosso futuro, como fizemos durante décadas. E aqui está o ponto crucial. Se o Brasil não estruturar essa oportunidade como política de Estado, ela corre o risco de ser engolida pelo mesmo ciclo de sempre. A lógica neoliberal não dorme. Qualquer governo mais alinhado ao agronegócio exportador pode desmontar programas de reindustrialização, desfazer acordos de transferência de tecnologia e priorizar lucro imediato em vez de soberania. Já vimos isso antes. Vender setores estratégicos, abrir mão de conhecimento e deixar a indústria definhar enquanto poucos empresários bilionários se beneficiam. No final das contas, não se trata apenas de trens ou fábricas. Trata-se de soberania. O Brasil precisa aprender a produzir, projetar e inovar sem depender da boa vontade de estrangeiros. Isso não acontece da noite para o dia, nem de mandato em mandato. Reindustrialização é um processo de décadas que precisa sobreviver a governos que pensam apenas no lucro imediato ou na pressão do agronegócio exportador. A oportunidade está na nossa frente, mas exige coragem política, planejamento estratégico e fiscalização constante. Se conseguirmos fazer isso direito, poderemos transformar o Brasil em uma potência tecnológica regional, com indústria própria, empregos qualificados e autonomia sobre nossos recursos. Caso contrário, continuaremos sendo o quintal do mundo, vendendo commodities e comprando tecnologia pronta, enquanto outros países avançam com o que aprendemos a criar. Se chegou até aqui, deixe seu like para apoiar o canal. Comente aqui embaixo o que achou e compartilhe com amigos. Cada ação ajuda a fortalecer o conteúdo e faz diferença para continuarmos trazendo vídeos como este. Valeu e até o próximo vídeo!